Hoje se fala muito de educação. A todo instante falam dela, na mídia, em propagandas, de tal modo que a educação está na boca do povo. Sim, a educação está na boca do povo. Mas afinal, o que é a educação? Aquele conhecimento que as crianças aprendem na escola? Isso é educação? Não. A educação é muito mais do que o conhecimento escolar. A educação ela é formada por valores, valores estes que devem ser ensinados em casa por pais dedicados, preocupados com a formação do caráter dos seus filhos. Porque ser educado, ser bem educado, é ter um bom caráter, é ser um bom caráter. E as nossas crianças, os nossos adolescentes hoje, eles têm um bom caráter? Qual é a conclusão que nós podemos chegar? A que conclusão podemos chegar quando vemos o comportamento da nossa juventude? Nossa juventude tem um bom caráter? Parece que não. Parece que não. Porque nossos jovens, eles estão bastante violentos, desobedientes, indisciplinados, viciados cada vez mais cedo, desenvolvem uma sexualidade cada vez mais precoce e depravada, depravada, diga-se de sinal, né? Diga-se de passagem. Então nós vemos realmente que a nossa juventude ela enfrenta um problema sério de caráter. Só que a escola está aí. As pessoas têm acesso à escola, mas a escola está educando os nossos jovens? Não está, porque a escola ela não educa. A escola ela ensina. Estão confundindo as coisas aqui no Brasil. A educação, ela se dá do 0 aos 7 anos, quando todo o aspecto psicológico da criança se forma. Depois dos 7 anos não se educa mais ninguém. Ou a criança aprende as noções mínimas de educação, e dentro da educação está o respeito, a consideração pelo próximo, saber se colocar no lugar das outras pessoas e entendê-las. Ou a criança aprende tudo isso até aos 7 anos e se torna realmente educada, porque do contrário ela não vai aprender isso mais tarde. É aquele ditado que diz que pau que nasce torto não se endireita. O ser humano ele é como uma árvore. Quando uma árvore nasce torta, é preciso endireitá-la antes que ela alcance a idade adulta, enquanto que a árvore é pequena. Então é preciso amarrá-la em algum lugar para forçar o seu endireitamento, para que ela possa crescer de forma reta. E o ser humano é a mesma coisa. É até aos 7 anos de idade. Se os pais não ensinam valores aos filhos nos 7 primeiros anos de idade, depois a escola não pode fazer nada. Para um filho significa lhe passar valores. Aqueles pais que não passam valores aos filhos não os educam. E por isso eles viram uns mal educados e não respeitam ninguém. Basta olhar as escolas brasileiras que nós observamos isso muito bem. Crianças e adolescentes que não sabem respeitar os seus semelhantes, que não têm responsabilidade, que não têm educação porque não foram educados em casa. Estou errado? Estou errado? Se eu estiver errado, me provem que eu estou errado. Me provem o contrário. Valeu. Houve um tempo em que o simples fato de uma criança falar quando adultos estavam conversando era tido como falta de educação. A família inteira podia ficar mal vista. Certamente um extremo. Hoje, porém, saltamos para outro extremo.
A educação está praticamente perdida. Poucos ainda ligam a como utilizam a língua, como se relacionam com os outros e como tratam pessoas que merecem maior respeito. Você pode estar enganado. A demonstração de educação ainda faz diferença, sim. Algumas empresas fazem uma entrevista de emprego com um candidato sem que ele perceba. Ele é observado desde o momento em que entra pelos portões da empresa até o momento em que sai. O modo dele agir, suas palavras e seus tratos com os funcionários fazem maior diferença se ele será ou não contratado do que a entrevista em si. A boa educação ainda é exigida, sim. Ela faz parte de pessoas humanas, pessoas de raciocínio, pessoas de respeito e caráter. Não há lugar ou ocasião que se possa faltar com ela. É pequena bastante para caber em qualquer lugar. É grande o suficiente para encher qualquer lugar. Infelizmente, quanto mais o ser humano estuda e mais se diz que adquiriu educação, mais sem educação ele fica. Ele adquire conhecimento, mas perde a compostura, perde o pudor, perde a modéstia, perde a essência da vida. Fica cada vez mais brutalizado e com modos animalescos. O respeito desaparece e a linguagem abusiva toma conta. E depois reclama da falta de oportunidade, reclama de tratamento parcial, reclama de preconceito. Já não percebe que é ele que está fora do contexto do que é ser humano, do que é ser civilizado, do que é ser educado. Então, repare aí, como anda o seu linguajar? Preste atenção se dá para começar uma conversa ou se precisa antes dar descarga na boca. É isso mesmo. Se quiser ser bem-sucedido na sociedade, ainda precisa de educação. Então esqueça os palavrões. Mude esse vocabulário. Não é bonito, não. Como você pensa. Então esqueça os palavrões. Mude esse vocabulário. Não é bonito, não. Como você pensa. Só é bonito para quem acha que é bonito ser feio. Recupere o costume de cumprimentar as pessoas. Mostre o devido respeito a quem o merece. Trate bem, seja lá quem for. Lembre-se que ainda existe uma palavra chamada cortesia. E a expressão dela ainda é louvável. Lave essa boca, dome essa língua, limpe essa mente. Sensibilize esse ouvido, seja educado. A educação cabe em qualquer lugar. A educação enche qualquer lugar. Educação é como moeda de ouro. É válida no mundo todo. Para começar, vou te fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa educada? Uma pessoa gentil? Uma pessoa agradável? Ou uma pessoa que você gostaria de encontrar? Ou até de ser atendido no estabelecimento? Independente, você se considera uma pessoa educada? E esse era o tópico do que eu postei no Facebook, que hoje em dia, não sei se vocês já passaram por isso ou se vocês já pararam para perceber o quão as pessoas estão ficando presas no mundo, né? Cada uma como se criasse uma bolha. Ainda mais com o avanço da tecnologia, celulares, as pessoas passam o tempo todo só de olho no celular, vivendo naquele mundo pequeno. E o mais estranho é quando você demonstra algum ato de educação, gentileza, você parece uma pessoa estranha. Esses tempos, eu direto, quando eu vou em algum estabelecimento, ou se eu vou em qualquer outro lugar, eu tento tratar a pessoa da mesma maneira que eu gostaria de ser tratado, ou a maneira que eu imagino que ela gostaria de ser tratada. O básico, né? Falar um bom dia, uma boa tarde, um obrigado, tratar a pessoa, chamar a pessoa pelo nome. Então, essas pequenas coisas, esses pequenos gestos fazem toda a diferença no nosso dia, como a gente que está fazendo essa ação, e no dia da pessoa que recebe isso que a gente faz. Mas eu percebo que ao passar dos dias as pessoas estão perdendo essa habilidade. É uma coisa tão simples que passa totalmente despercebido aí pelas pessoas. E isso é ruim, isso é ruim. E se você for parar para pensar, se você for parar para analisar, talvez um obrigado, um bom dia, uma palavra um pouco mais gentil transforma o dia de uma pessoa. Às vezes a pessoa ela já está para baixo, aconteceu alguma coisa e você vai lá e você é super educado com ela. Você trata ela de uma maneira diferente. Talvez para você não seja muito, mas para aquela pessoa que recebe pode ser uma coisa totalmente extraordinária no dia dela.
Eu, de muitos anos para cá, eu tento fazer isso. Eu tento tratar a pessoa da melhor maneira possível. Seja ela atendente de uma loja, seja um amigo, seja uma amiga, um parente, alguém da minha família. Sempre, quando possível, fazer isso. E coisas básicas, como você está passando na rua, você vê uma pessoa que você não conhece, falar um bom dia, né? Desejar um bom dia de coração para essa pessoa. Eu acho que a ideia desse vídeo era essa mesmo, quão simples algumas palavras que estão saindo do nosso vocabulário pode transformar o nosso dia. Então, eu deixo aqui essa reflexão. Hoje em dia, ser educado é ser estranho, mas não deixa isso fazer com que você não seja mais educado, você não seja mais autêntico e seja uma pessoa um pouco mais, até transformar o seu dia daquela pessoa que esteja ali com você, tá certo? Isso é educado? Acho que não. Vamos falar sobre? Vem comigo. Talvez falar para vocês sobre educação seja um pouco complicado de entender. Vou usar o reverso. Pensemos então na má educação. Sabemos que culturalmente ser mal educado parece que se tornou uma prática comum. Mas isso não é adequado. Não é interessante você agir de forma tão descortês. Ser gentil, talvez, ou melhor, é a melhor escolha. Gentil na forma de agir, porque somos tão mal educados em relação ao outro, seja numa fila de banco, seja com o próprio filho, seja um copo de água que você pede para o seu marido, ele vai dizer que está cansado. Sim, a gente nem percebe que é mal educado. Talvez eu tenha sido mal educado com você, talvez eu te atropelei e nem sequer prestei atenção em você. Fazemos sem perceber. Gritamos no trânsito. Oh! Não é assim? Eu nem quis xingar para não gerar constrangimento nem para você e tampouco para mim. Mas a educação te faz ser um ser humano melhor. Se fôssemos mais educados, evitaríamos guerras, conflitos, brigas. O silêncio seria uma forma educada de não se envolver naquilo que não é bom. A educação perpassa até pelo silêncio. Educado para quem está doente, para quem está num leito de hospital. O silêncio, a forma de falar, é o jeito de falar. Eu posso mandar o outro para aquele lugar. Se eu for educado, talvez ele vá achando que é o melhor lugar do mundo. Desculpa a grosseria, mas você vai entender o que é ser educado. Por favor, seja uma pessoa melhor dessa forma. Se torne uma pessoa melhor. Fica a dica, tá? Por favor. Educação é bom. E não custa nada a nós. Um abraço. Até mais.